Quem comprou no fundo comprou. Quem não comprou, não compra mais. Fala pessoal, meu nome é William Capuz, seja bem-vindo aqui ao meu canal do YouTube. Para o pessoal que me segue já tem mais tempo, eu gostaria de pedir desculpas porque eu disse que ia fazer um vídeo por semana e aí não fiz. Por quê? Deixa eu só me justificar aqui porque os últimos dias aí não foram comuns, né? Então, desde o dia 2 de abril, e a gente está falando aí de 11 dias, hoje é dia 13, né? O mercado aí praticamente colapsando com a imposição das tarifas recíprocas. E aí depois teve todas as retaliações, né? E a gente tem, quem me segue lá no Telegram, tem acompanhado a movimentação aí em real time das notícias, né? Das headlines impactando o preço. Então, me desculpe aí por deixar o canal aqui sem vídeos. Não vai acontecer de novo. Espero, né? Quem comprou esse fundo não compra mais e agora o mercado vai para a lua. E eu estou falando tanto de S&P 500 quanto ouro e prata. E também muitas pessoas me perguntaram sobre Bitcoin, tá? Então, inicialmente o título desse vídeo é focado no ouro, tá? Mas também vamos falar do S&P. Tá? Então, desde o último vídeo aqui desse canal, no dia 11 de março, e você pode checar a data aí, eu disse para os meus alunos e para os meus seguidores o seguinte: o mercado fez fundo provisório, a vol esticou demais, não significa que parou de cair no longo prazo, no médio e longo prazo, mas no curto prazo a gente tem um fundo e um possível pullback. Vou colocar o vídeo aqui para vocês verem que eu não estou mentindo. Bom, vamos para o curto prazo. O mercado fez fundo? Na minha opinião, a gente tem alguns indícios de que podemos estar diante de um fundo de curto prazo. Não significa que o mercado parou de cair no longo prazo, né? Mas de curto prazo a gente tem um pullback. Eu estou gravando esse vídeo dia 11/3, ontem, dia 10, segunda-feira. Desde então, desse fundo, o mercado subiu 4,8%. Então foi chegando a data das tarifas recíprocas, do Liberation Day do Trump, e o mercado voltou a comprar put, voltou a aumentar a exposição em delta negativo. Quando o mercado começa a comprar put para se proteger, automaticamente gera pressão vendedora por causa da forma que o market maker executa o seu delta hedge, ou seja, a forma do market maker, do dealer, se travar nas opções, vendendo o contrato futuro, com a exposição comprada em puts do mercado, acaba derrubando os preços. E a gente teve uma rápida queda, uma visita aos fundos, né, do dia 11, 13 de março aqui, certo? Então, chegou a quarta-feira das tarifas recíprocas. Foi o dia do tabelão do Trump. E aí o mercado derreteu, né? Foi uma das maiores quedas de um dia, mas o dia seguinte caiu ainda mais e o outro dia, a sexta, teve retaliação da China, que retalhou com tarifas de 34% de volta, e ainda tivemos aí o payroll que, né, veio aí, não fedeu e nem cheirou, né? Essa é a verdade. Então aqui começa o presidente dos Estados Unidos, Trump, se enrolar um pouco. Enfim, quando estava chegando por volta do horário de almoço, a gente estava preocupado se iria ter circuit break no Russell 2000 e possivelmente no Nasdaq, porque os índices já estavam caindo mais de 5% nesse dia. Por volta do meio-dia, Trump pressionou o Powell que ia fazer um discurso 12:30. Trump disse que o Powell sempre se atrasava para cortar as taxas de juros e para de fazer política e corte as taxas. Bom, o mercado ensaiou uma recuperação, mas quando o Powell foi falar, veio um discurso levemente hawkish, com nenhuma pretensão de mexer em taxa até o Fed entender como as tarifas poderiam impactar a inflação, né? E jogou água no chope de muita gente que esperava
uma intervenção do Fed para tentar conter aquela volatilidade. E aqui alguns destaques da fala do Powell daquele dia. As tarifas provavelmente elevarão a inflação nos próximos trimestres. Efeitos mais persistentes da inflação são possíveis. Powell diz que as tarifas de Trump são maiores do que o esperado, arriscando uma maior inflação e crescimento mais lento. Powell: é muito cedo para dizer qual será o caminho apropriado para a política monetária. O Fed está bem posicionado para esperar por maior clareza antes de considerar ajustes de política. Então, essas falas aí fez com que toda a possível reação, a esperança que o mercado tinha de uma intervenção, fosse completamente jogada pelo ralo e o mercado derreteu nesse dia que caiu, nessa sexta do dia 4 de abril, caiu 6%. Estou falando do S&P, outros índices caíram até mais. Né? E aí, juntando a queda da quinta-feira, né? O anúncio das tarifas, o tabelão, foi depois do fechamento do mercado, então já conta como price action da quinta-feira. Juntando a queda da quinta e da sexta-feira, do dia 3 e dia 4 de abril, foi uma queda de 9,5%. Só não foi maior do que a queda de 2 dias de 14% do dia 11 e 12 de março de 2020, no auge dos circuit breaks de Covid. E lembrando, nessa época, o Fed lançou um resgate multibilionário da economia, que inclui aí 500 bilhões em flexibilização quantitativa, o QE, e 1 trilhão de operações de recompra, né, diária de títulos e MBS. Então, entrando no final de semana, pessoal, eu pude ler com calma a opinião dos analistas e traders de Wall Street e eu cheguei nessa seguinte informação, que é algo que eu já falo há bastante tempo, mas alguém fez uma planilha muito interessante aqui, pegando todos os momentos em que o VIX ultrapassava 45%. E o que acontecia nos dias seguintes? Não só o VIX atingir 45%, quanto o ratio do primeiro contrato com o contrato de 3 meses atingindo 1,2. Normalmente, os contratos do VIX trabalham em contango, ou seja, quanto mais longe o vencimento, maior é o valor do VIX, porque tem todo aquele basis incidindo sobre o preço, o tempo do vencimento, os juros embutido e precificado durante todo esse tempo. Então, o normal é ter um contrato futuro com vencimento quanto mais longo, né, mais para frente, mais alto o preço. Então, quando acontece desse ratio, né, do contrato da frente com o contrato do primeiro contrato da frente com outro de vencimento mais longo ultrapassar, ficar acima de 1, significa que a curva a termo está entrando em backwardation, que é quando os contratos mais recentes estão com uma demanda muito forte, todo mundo comprando para se proteger da alta da volatilidade, e aí acontece a inversão da curva dos futuros e os contratos da frente ficam mais caros do que os contratos com vencimento mais longo. Isso é uma anomalia que acontece quando tem alguma desregulação aí no mercado, alguma anomalia, algum pânico instalado, né? Então, você pega um contrato que está em 45, o outro em 40, divide por outro, vai dar mais do que 1, né? Então, quando o ratio de 1 mês por 3 meses ultrapassa o 1,2, essa é a resposta um dia depois, 2 dias depois, que tem um track record de 100% de subir, aqui no caso o S&P 500, né? Subir depois de 2 dias. Uma semana depois também tem um track record muito positivo. E aí, 2 semanas depois, já tem um track record negativo. Mas tem coisa rolando aqui. O título desse vídeo tem muito a ver com o que está acontecendo na volatilidade e com algumas notícias que saíram agora recentes. Então, vamos só terminar esse pequeno resumo aí dos últimos 13 dias de abril, que a gente já vai falar sobre futuro. E aí, no domingo, no dia 6 de abril, né, o Trump, a bordo do Air Force One, o avião lá que transporta o presidente para cima e para baixo, disse algumas coisas ali muito duras, né? Todo mundo, depois da derretida do mercado, espera que venha uma put, né?
A gente chama de put o mercado, algum membro do governo ou do Fed, dizendo algo para o mercado subir. Ou seja, comprando proteção e cessando a derretida dos preços. Né? E o Trump não. O Trump simplesmente disse que não vamos fazer nenhum acordo com a China a menos que a gente resolva o déficit comercial. E para resolver o déficit comercial entre Estados Unidos e China, é um negócio que talvez dure anos, às vezes décadas de negociação. Pode ser que o Trump consiga diminuir um pouco isso, sim, mas resolver é uma coisa, é outra coisa, né? É outra conversa. Então, quando o Trump diz isso num contexto em que no dia anterior as negociações caíram 6% e o VIX atingiu 45%, acontece isso. O mercado abriu derretendo, caindo 4,5% na abertura, o S&P, e o Nasdaq 5,4%. A hora que abriu, Japão teve circuit break lá no Topix e as negociações do Nikkei foram interrompidas por algum tempo. Nessa hora, o primeiro-ministro do Japão deu declarações para a imprensa, disse que vai continuar a pedir para os Estados Unidos que reduza as tarifas contra o Japão, né? A CME enviou alerta para todos os participantes de mercado sobre os níveis de circuit break. Os índices de Taiwan abriram caindo 10%. E aí aqui no domingo teve uma coisa interessante. O Diário do Povo da China publicou um artigo de opinião dizendo que ferramentas monetárias e fiscais, incluindo a RRR e cortes de taxas, têm amplo espaço e podem ser implementadas a qualquer momento. Com base nisso, o Goldman fez um paper dizendo que a China poderia implementar ainda mais flexibilização, cortes de 50 bips na RRR, 20 bips na taxa básica e um estímulo adicional de 2 trilhões de yuans para manter a previsão de crescimento do PIB em 4,5%. Depois desse super gap aqui, o que a gente fez lá na mentoria? Mandei essa mensagem aqui para os meus alunos. Oportunidade de compra igual essa não se vê todo dia. Amanhã, na abertura, provavelmente já vai estar no nível bem menos interessante para comprar. E aí a gente pegou essa puxada aí da fake news do Hassett, né? E aqui foi na segunda-feira que, na verdade desde a sexta, mas ficou ainda mais evidente no início da semana que estava acontecendo alguns problemas no mercado monetário. A gente viu a curva de juros dos Estados Unidos abrir de uma maneira extremamente forte. Abrir, que eu falo, subir de uma maneira extremamente forte, com o mercado desovando bonds. Quando acontece esse tipo de movimento, a gente tenta procurar entender o que está acontecendo, né? É claro que tem todo o contexto das tarifas, a retaliação da China e headline para tudo quanto é lado, mas uma movimentação extrema como foi nos bonds e nos yields daquela maneira não é algo comum, até para aquele cenário. Do fechamento na sexta-feira, dia 4, para o fechamento da segunda-feira, o yield de 10 anos subiu 20 base points. Se pegar da mínima, foi 30. Para o fechamento da terça-feira, tinha subido 36 base points. Para a máxima da quarta-feira, que foi logo de madrugada, na 1h da manhã, subiu 50 basis points. E se a gente pegar da mínima da sexta até a máxima da quarta-feira, de madrugada, foi 63 bips de alta. E é esse movimento aqui que fez com que o Trump e o governo americano recuassem das tarifas. É claro que depois disso ainda teve retaliação e re-retaliação, mas esses movimentos aqui que praticamente acabaram com essa primeira rodada da guerra comercial, até que a gente chegou nesse momento atual da pausa de 90 dias. Mas antes da gente falar desse movimento aqui nos yields, vamos só seguir aqui a linha de raciocínio para a gente ter o resumo completo. E aí na segunda-feira, pessoal, por volta das 10h45, pouco depois da abertura de Nova York, saiu uma fake news na CNBC. Algum estagiário ou algum jornalista viu um vídeo do Kevin Hassett, o conselheiro financeiro da Casa Branca, entrevista, né? Quando perguntado se o Trump poderia dar uma pausa de 90 dias para as negociações, ele disse isso daqui. Will you do a 90-day pause? Would you consider that? Or Bill, yeah, you know, I think that the president is going to decide what the president's going to O presidente vai decidir. O que ele decidir está decidido. decide. There are more than 50 countries in negotiation with the president. We've got the prime minister of Israel coming today. We've had a reach out overnight from Taiwan.
But I would urge everyone, especially Bill, to. Eu aconselharia a todos, principalmente para o seu uso, ou seja, para os jornalistas que divulgam headlines, matérias e saem em todos os feeds de notícia institucionais, nos terminais Bloomberg, Reuters, Refinitiv, entre outros, onde algoritmos de alta frequência leem headlines e coletam no mercado. Ele disse para ter prudência e diminuir a retórica de como usar essa informação. Ease off the rhetoric a little bit. The fact is that say 10% baseline tariff is on what 14% of GDP. That's about how much trade we have, how many imports. And so 86% of GDP is affected by the deregulation and the tax cuts and everything else. And even if you think, and I think a lot of us at the White House think that these economic responses are exaggerated by critics, even if you think that there will be some negative effect from the trade side, that's still a small share of GDP. And so the idea that it's going to be a nuclear winter or something like that is completely irresponsible rhetoric. No final ele fala aqui que o impacto das tarifas e o comércio de bens, o trade, é só uma pequena parte do PIB e que a desregulamentação, redução de impostos e tudo que vem depois vai afetar a parte de serviço, que é muito maior, né? Mas a gente fala sobre isso no outro vídeo. Mas algum idiota lá na CNBC viu esse vídeo e soltou a headline de que Trump está considerando uma pausa de 90 dias nas tarifas para todos os países, exceto a China. Depois isso se confirmou, mas no mesmo dia a Casa Branca foi lá e negou. Casa Branca diz à CNBC que pausa de 90 dias nas tarifas é notícia falsa. Até porque era mesmo naquele dia. Porque o Hassett não tinha dito isso. Como vocês viram no próprio vídeo ali, não foi bem isso que foi dito. E aí, rapidamente, toda a subida do mercado, que foi extremamente violenta se a gente pegar da mínima, tinha acabado de bater no mínimo gama, até a máxima subiu 8%. Então, um puta do movimento aqui. E nos 15 minutos seguintes, depois da Casa Branca dizer que foi fake news, caiu 5,9%, mais da metade da subida. Mesmo assim, ainda tivemos um fechamento positivo no dia, ou seja, aquela tabelinha do VIX se concretizou no primeiro dia. E o segundo dia tinha tudo para ser maravilhoso. O mercado continuou subindo, renovou a máxima da fake news, em seguida começou a cair um pouco. Nesse momento aqui foi quando eu disse para os meus alunos isso daqui, ó. Quando o mercado estava chegando no topo do dia anterior, já tinha subido 9,78% da mínima no domingo. Eu mandei para o pessoal antes da abertura. Pessoal, vamos usar o cérebro e não cair nessa onda de otimismo só porque o preço subiu. Ou seja, sem abaixar a guarda. Vamos recomprar as puts de Apple e Tesla, que a gente desovou na sexta, no final do dia. Né? Hoje pode vir sanções do Trump aumentando a mão sobre a China se não houver acordo. Ou seja, se a China não ceder e abrir as pernas, coisa que seria pouco provável de acontecer e mostraria fraqueza, o Trump deve aumentar a taxa. Se houver um adiamento, como tinha sido noticiado no dia anterior, ou um início de conversas, né? Ou um acordo, ou qualquer coisa que aliviasse as tensões, a gente desmonta a put. E foi isso exatamente o que aconteceu. Às 11h57, o Greer disse: Trump deixou claro que não fará isenções tarifárias no curto prazo. Depois, a secretária de imprensa da Casa Branca disse que as tarifas sobre a China de 104% entrariam em vigor a partir do dia 9, ou seja, no dia seguinte. Isso foi o suficiente para voltar a tensão nos mercados. O S&P devolveu todos os ganhos do dia e fechou no negativo. Nesse dia aqui, pessoal, na terça-feira, ficou evidente que o mercado de bonds estava completamente quebrado e eu fui procurar ler e tentar me informar e eu vi algumas análises de alguns bancos, do zero hedge, do trade de bases colapsando. Eu até cheguei a postar no meu canal do Telegram, na terça-feira de noite, hedge funds altamente alavancados estão tendo que desmontar suas operações de bases, que normalmente é uma operação comprada em treasuries e vendida em swap. O que estava acontecendo com esse trade? O spread entre as taxas de swap e os yields dos treasuries estava colapsando para níveis negativos.
Ou seja, o diferencial de juros de um derivativo para o outro, que esse tipo de trade aí visa capturar, tinha desaparecido. E aí o que acontece nesses momentos? Os fundos que eles estão extremamente alavancados nesse trade, eles têm que começar a despejar treasuries. E aí acontece o que a gente viu na curva, yields disparando. Mas eles têm que manter a exposição aos swaps para não perder a exposição na curva. O grande problema disso é a quantidade de vezes que esses fundos estavam alavancados nesse trade. Algumas estimativas da alavancagem dos fundos, só os principais, era de 20 vezes pelo TBAC e de 56 vezes, que era a estimativa do próprio Fed. Os fundos mais alavancados eram Millennium, Citadel, que é o maior market maker que existe, Ballyastre, Point 72, Exodus Point e Lighthouse. Tem vários outros também, mas esses eram os mais alavancados. E esses são simplesmente os maiores hedge funds do mundo. A última vez que teve problema nesse tipo de trade, de basis, foi em 2019, quando começou a ter vários problemas de liquidez nos mercados monetários antes da recessão, antes dos crashes de 2020, que foi quando o Fed teve que intervir com operações de liquidez diária de 500 bilhões. Em março de 2020. Desde lá, os fundos aumentaram significativamente a exposição a esse trade de basis. De forma resumida, aqui, uma alavancagem de 20 vezes significa que uma perda de 5% no spread equivale a uma perda total do patrimônio do fundo. E esse gráfico aqui, do DV1, quanto que o mercado perde em exposição aos títulos para cada 1 base point, 1 BIP de alta nos yields. A gente chegou na maior exposição de todos os tempos, em 600 milhões são evaporados para cada subida de 1 BIP. Então, o que aconteceria caso acontecesse um colapso total no basis trades? O Fed teria que injetar 1,9 trilhões nos fundos para esses fundos não colapsarem, só os principais. A exposição hoje era muito maior do que estava em 2018, 2019 e 2020. Então, todos os olhos se voltaram para o Fed. Quando a gente olhava a curva de swap, ela tinha invertido completamente. Não só o de 3 anos que eu mostrei agora, mas toda a curva estava invertida. Então, estava acontecendo um colapso total no sistema monetário, nesse trade que envolve tudo a exposição no mercado de treasuries, de swaps. E aí um gestor disse o seguinte lá no Financial Times: há uma enorme desalavancagem acontecendo agora. Qualquer fonte de liquidez está sendo aproveitada. Isso explica inclusive o colapso do ouro no começo da semana passada. Agora, não foi só os fundos de hedge que tiveram que desovar títulos. Os próprios investidores comuns saíram, né? Quando a curva está subindo tanto, a marcação ao mercado impacta demais no valor principal. E além dos investidores comuns, a China também estava desovando treasuries americanos para manipular a sua moeda, para tentar conter a desvalorização do yuan. E aí, na quarta-feira de manhã, por volta das 8h40, a China anunciou uma nova retaliação nos Estados Unidos, dessa vez de 84% adicionais. Bom, tudo isso acontecendo, retaliação da China, a coisa continuou piorando no mercado de bonds. O CEO do JP Morgan, Jamie Dimon, deu uma entrevista dizendo que algo precisava ser feito, e esse cara ele tem muita influência em Wall Street, ele tem muita influência dentro dos governos, inclusive dentro do Fed, e infelizmente para o Trump, toda essa volatilidade no mercado de bonds fez com que o Trump tivesse que recuar. E por volta das 2h10 da tarde, o Trump foi lá na rede social dele e anunciou uma pausa de 90 dias para todos os países, somente nas tarifas recíprocas. Porém, aumentou a mão para 125% sobre a China. Bom, isso foi visto como extremamente bullish, porque removeu tarifas adicionais sobre todos os países, e aí a vol derreteu. Inclusive, alguns ETFs de VIX tiveram negociações suspensas por causa da queda. E as ações, foi isso aqui que a gente viu. Terapia de luz verde, né? O Bessent foi
na imprensa dizer que o colapso no mercado de bonds não tinha impactado na decisão de suspender as tarifas, né? O que a gente acreditou, né? E nesse dia aqui foi extremamente engraçado esse acontecimento. O Jean Ratzius, economista-chefe da GIR, Goldman Investment Research, tinha publicado um paper de recessão como baseline, ou seja, linha de base, cenário principal da research do banco. E aí o Trump anunciou a pausa e 73 minutos depois ele reverteu a call de recessão do paper anterior. Essa puxada que o mercado deu, da mínima até o fechamento do dia, foi uma alta de 13% no S&P 500 e 15,57% no Nasdaq. Uma das maiores subidas de um dia de todos os tempos, se não for a maior. Eu tinha dito para os meus alunos e para os meus seguidores lá no canal, na segunda-feira de manhã, que esse era o principal trade que, depois de uma queda como aquela na semana anterior, você como trader deveria focar. Eu escrevi isso daqui na tela. Na minha opinião, a visão do trader deve ser sempre probabilística e bidirecional, jamais enviesado para uma única direção. Nesses momentos, o mercado está sempre em pânico, então todo mundo só pensa em mais quedas. A maioria das pessoas não pensa na oportunidade de compra que se forma nesses momentos. A coisa pode ficar cada vez pior agora e os mercados colapsarem ainda mais? Bom, se isso ocorrer, vamos ter intervenção do Fed e talvez o próprio governo Trump recue, considerando a forma como foi implementada as tarifas, um grande erro, um erro grave. E um outro cenário mais provável, pela minha experiência no mercado, é o do pain trade, ou seja, o trade de dor. Todo mundo virando para vendido nesse momento, né? O pain trade de alta, todo mundo virando para vendido e os países entrando em acordo ou tirando o pé nas retaliações ou o que aconteceu, colocando uma pausa. A puxada que o mercado ia dar seria, talvez a melhor palavra aí, sinistra, né? Devido ao posicionamento vendedor, gama negativo, CTAs, vol extremamente estressado e tudo mais, conforme os países recuariam das desescaladas das tarifas com os Estados Unidos, selando acordos com Trump. Esse é o trade que eu quero pegar caso aconteça, pois da mesma forma que se fala em recessão hoje, na semana que vem podemos estar falando de um cenário completamente diferente, com Trump sendo chamado de gênio das negociações. Foi exatamente o que aconteceu. Os memes na FinTwitch voltaram depois de uma subida de 10% no dia, 14% da mínima até o fechamento e quase 16% no Nasdaq. Esses foram os memes que a gente viu, né? A arte da negociação do Trump, com Xi Jinping lendo e vários outros. Na quinta-feira tivemos CPI, veio deflacionário, inflação em queda, supernúcleo da inflação tendo a maior derretida desde março de 2020, maior queda mensal em 5 anos, e a headline principal, resultado mais fraco desde maio de 2020. E o acumulado anual do núcleo, Core CPI, caiu para o menor patamar desde março de 2021. Na sexta-feira de manhã, a China anunciou uma nova retaliação nos Estados Unidos, subindo para 125%, dizendo que vai ignorar as próximas movimentações dos Estados Unidos porque não faz mais sentido econômico para os importadores chineses comprarem dos Estados Unidos. Agora, essa nova retaliação da China saiu às 8 horas em ponto. Não teve aquela super reação no mercado igual nos dias anteriores, até porque o mercado estava completamente exausto da volatilidade, das pancadas. Teve até uma nota do Goldman que eles escreveram. Investidores exaustos reagindo mais lentamente às manchetes, às headlines, do que nos dias anteriores. Mercado extremamente fatigado e preso em um ambiente de negociação cada vez mais difícil. E aí, na sexta-feira, a gente teve um fechamento positivo, extremamente bem-vindo, com a volatilidade diminuindo completamente. Uma alta de 2% no S&P. Segundo o Goldman, o fluxo na sexta-feira foi de 19 bilhões. Nos dias anteriores, nas 4 sessões anteriores da semana, de segunda até quinta, o fluxo tinha sido de 27 bi. Então, essa redução no volume tem também a ver com a redução na volatilidade. Então, isso aqui praticamente termina o nosso resumo do que aconteceu nesses últimos dias, pessoal. Agora, nesse final de semana, mais precisamente ontem, sábado, eu estou gravando isso no domingo, saiu essa notícia aqui.
Trump voltou atrás em algumas tarifas, anunciando hoje a isenção de tarifas aplicadas contra as Big Techs. Essa isenção também se aplica à China, apesar de Trump ter dito que não iria aliviar a pressão tarifária sobre Pequim. Essa decisão de Trump provavelmente foi motivada por forte pressão interna do setor de tecnologia, com mais de 70% dos smartphones e computadores vendidos nos Estados Unidos sendo produzidos na China. Essa notícia ainda não foi precificada, porque o mercado está fechado no final de semana. Provavelmente a gente vai ver uma forte alta agora na abertura do domingo. E agora voltamos para o título do vídeo. Quem comprou fundo comprou e não compra mais? Ou ainda dá tempo? Uma seguidora me perguntou no Instagram, na caixinha de perguntas que eu abri na quinta-feira à noite, se ainda era hora de comprar ouro. E essa aqui foi a resposta que eu dei para ela. Eu acho que está muito esticado. E pelas métricas e os modelos que eu uso, está batendo ali todos os call walls. 3.250 do contrato futuro, 300 do GLD, que é o maior ETF, já subiu demais e a gente tem um risco muito maior agora de uma queda do que uma continuidade do jeito que o mercado está. Por exemplo, Trump e China fazendo um acordo comercial, isso aí derrete porque vai tirar fora o risco das tarifas, vai trazer um alívio para o mercado, então o ouro vai despencar. E subiu demais, tá? Teve essas quedas aí na última semana e no comecinho dessa semana e já tem 4, 5 dias renovando máxima histórica, atingindo os preços atuais. Então, assim, extremamente esticado, não recomendo comprar por causa de execução. Não significa que não possa continuar subindo, né? Tava bom para entrar agora no dia 7 de março, de abril, ou no começo da semana, na quarta-feira, no dia 9, no meio da semana agora, depois daquela queda de margin call que os fundos tiveram, né? Agora já ficou muito esticado, subiu demais. Como observou aqui o Dan Ives, do Wedbush, as grandes empresas de tecnologia e os investidores receberam as notícias dos sonhos. Esses são os 20 códigos tarifados listados que vão ser isentos, segundo esse novo anúncio da Casa Branca. Agora, 3 desses se destacam em particular. 8471, que inclui laptops, desktops e servidores. O 8542, que inclui microprocessadores e chips de memória. E o 8517.13.00, smartphones e outros aparelhos de telecomunicações para redes de celular. Isso impacta exclusivamente Apple e Nvidia. Impacta, na verdade, todas as Big 7, todo o setor de tecnologia, mas principalmente essas duas. Então, essas duas eu digo para você. Se você comprou, comprou. Se você não comprou, você não compra mais. Na mentoria nós compramos. O que eu acho que você que não entrou deve focar nesse momento? Primeiro, em aprender que esses cenários de estresse tem sempre que manter a calma e olhar o track record de ações durante esses fundos. O mercado, smart money, sempre compra essas quedas, porque quando a volatilidade chega em níveis tão estressados como chegou, se o Fed e o governo deixam as negociações continuarem daquele jeito, o mercado simplesmente quebra. Então sempre vem uma intervenção. Pode esperar sempre algum tipo de intervenção do governo ou do Banco Central para quando a coisa ficar preta, como estava. E se você estudar, aprender a operar derivativos, você vai ter mais ferramentas para poder operar nesses momentos de forma tranquila, sem ter que se expor completamente ali alavancado, né? Mas não, fazendo trades táticos ali, movimentando alguma coisa na sua carteira, fazendo operações ali nos contratos futuros, nas opções. É isso que eu quero ensinar para você no dia 22 de abril, na próxima terça-feira. Sem ser a próxima, na outra, eu vou fazer uma live ensinando meu modelo, ensinando como que é o racional da nossa estratégia, como que a gente entra nas operações, quando que a gente sai, quando que a gente identifica fundos no mercado, topos. Esse conhecimento vai te dar uma liberdade muito grande e uma convicção, uma confiança muito grande para você aprender a operar esses eventos de volatilidade e aprender a operar, ter uma estratégia muito validada para o dia a dia normal também. Espero ver você lá.